Olá pessoal, nesta aula trago a vocês a correção do exercício sobre estequiometria, parte 3. Na primeira questão, tem-se aqui a reação entre o ácido sulfúrico, H2SO4, com o hidróxido de sódio, NaOH2. Tal reação produz, conforme a questão nos orienta, o Na2SO4, que é o sulfato de sódio, e também ocorre a produção de água, H2O. Para balancear essa equação, a gente pode deixar um 2 aqui e o 2 aqui, aí a equação fica toda equilibrada. Essa questão também nos fornece que há aí um total de 29,4 gramas de ácido sulfúrico, bem como 20 gramas de hidróxido de sódio. E a questão quer saber qual é a massa do excesso e também qual é a massa do sulfato de sódio formada, né? Qual a massa? Então, pessoal, veja bem. Primeiro passo aqui, como se refere à massa, é definir a massa molar de cada um. Lembrando sempre que o hidrogênio é 1, o enxofre é 32, cada oxigênio é 16, e aí somando tudo, a gente encontra 98 gramas por mol. Lembrando que essas massas a gente pode encontrar na tabela periódica. A massa do hidróxido de sódio, veja bem, cada sódio é 23, o oxigênio é 16 e o hidrogênio é 1. Somando tudo dá 40, mas como são 2 mols, a gente dobra, aí fica 80 gramas. O sódio é 23, são 2 sódios, né? O enxofre é 32 e os 4 oxigênios juntos dá 64. Somando tudo, nós vamos ter 142 gramas para 1 mol de sulfato de sódio. E aí a questão quer saber qual reagente em excesso. Então veja bem, se aqui, por exemplo, nós temos 80 gramas para a base e a questão forneceu 20 gramas, vamos só conferir para 20 gramas qual seria a quantidade de ácido sulfúrico, né? A questão deu 29,4, mas vamos ver quanto realmente a gente precisa. Eu estou começando procurando o X aqui, porque esses valores ficam mais fáceis de calcular. Então, de 80 para 20, basta dividir por 4. Então, nessa perspectiva, de 98 para X, eu também vou dividir por 4. E assim, encontro como resposta 24,5 gramas, o que de fato vai reagir de ácido sulfúrico. Ora, mas a questão deu 29,4. Então, veja bem, 29,4 foi o que a questão deu, menos o que a gente encontrou, que realmente vai precisar, 24,5. Subtraindo aqui, nós vamos encontrar 4,9. E isso aqui, galera, é o que nós chamamos de excesso. É a parte que sobrou, a parte que não reage. Então, nós temos aqui já uma parte da resposta, o que deixaria em evidência aí como sendo a letra D ou a letra E. Mas para isso, vamos definir o que falta aqui, que é a massa do sulfato de enxofre. Sulfato de sódio. Olha, para encontrar esse valor, eu posso comparar essa coluna com essa coluna aqui. Como daqui para cá dividiu por 4, então basta eu pegar o 142 e também dividir por 4. E desse modo eu vou encontrar o valor de X. Então, 142 dividido por 4 é igual a 35,5 gramas. E aqui eu encontro a massa de sulfato de sódio. Desse modo, encontramos como resposta correta a letra D. Na segunda questão, tem-se aí o seguinte sistema, onde A reage com B e produz C. Aí a questão diz, inicialmente, que tem 2 volumes de A para reagir com 3 volumes de B, e essa reação produz 2 volumes de C. E a questão diz o seguinte, e se a quantidade de volume de A fosse 4 e tivesse à disposição 9 de B, qual a quantidade que iria ter de volume no final da reação? Aí veja bem, pessoal, olha, de 2 para 4, a gente sabe que é só multiplicar por 2, né? 2 vezes 2, 4. Seguindo essa proporção que a gente viu lá no início,
desse canal sobre a lei das proporções constantes de Joseph Proust, né, que segue sempre a mesma proporção. De 3 para o valor desejado, também vai ter que multiplicar por 2. Só que 3 vezes 2 dá 6 e a questão deu 9. Isso implica dizer que só vai utilizar de fato 6 e vai sobrar aqui 3 unidades sem reagir. E aqui, de 2 para x, também vai multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4. Então, no final da reação, vai ter produzido 4 unidades de C e vai ter sobrado um excesso de 3 unidades de B, o que dá no total 7 unidades. 4 mais 3, 7. Alternativa correta, letra D. Pessoal, na questão do número 3, forneceu essas equações sucessivas e a questão fornece o seguinte, que uma empresa petrolífera libera aí, por hora, uma quantidade de 12,8 quilos de SO2 para a atmosfera. E uma forma de inibir esse gás é usar o calcário, de onde se extrai o carbonato de cálcio, né? E essa reação final vai produzir sulfito de cálcio. Aí veja bem, qual a quantidade de calcário que deveria ser utilizado para inibir toda a produção de SO2 ao final de um dia, levando em consideração que a quantidade de calcário aqui tem pureza de 90%. Então é o seguinte, a questão está se referindo ao carbonato de cálcio presente no calcário e ao SO2. A equação já se encontra balanceada, então veja bem, a massa molar do carbonato de cálcio, a própria questão já forneceu, dá 100 gramas, e a massa molar do SO2 também já foi fornecida na questão, que é igual a 64 gramas. Aí veja bem, a quantidade de SO2 liberada ao final de um dia. Veja bem, por hora dá 12,8 quilos vezes 24. Vou multiplicar por 24 porque é a quantidade de horas que tem ao final de um dia. E aí, desse modo, a gente vai calcular aqui qual a quantidade de calcário necessário. Então, veja bem, aqui se faz uma regra de 3 e aqui nós temos o seguinte, x é igual, quem multiplica por x fica embaixo e o restante fica em cima. Então, lá em cima nós temos os 100 gramas vezes 12,8 vezes 24 vai dar 307,2, que é um 2. Agora veja bem, trazendo o cálculo para cá, x é igual 100 vezes 307,2 vai dar 30.720 e vamos dividir isso aqui tudo por 64, cuja divisão vai dar 480 quilos de carbonato de cálcio. É o necessário para inibir toda a produção de SO2 ao final de 24 horas. Porém, pessoal, veja bem, essa aqui é a quantidade de carbonato de cálcio. Só que isso aqui se encontra no calcário, e o calcário só tem 90% de pureza. Isso quer dizer que esta quantidade aqui, que é o carbonato de cálcio puro, 480 quilos, equivale aí a 90%. Só que precisamos saber o valor que corresponde a 100%, que é o calcário bruto, encontrado na natureza. Corresponde a X. Aqui a gente faz uma regrinha de 3. Então, nós temos o seguinte, que X é igual, quem multiplica por X é 90, e os outros dois ficam em cima, 480 vezes 100. Aqui a gente pode cancelar os zeros e fazer o seguinte, 48 vezes 100, 4.800, dividido por 9, vai dar aqui aproximadamente 533 quilos. Então, esta é a quantidade de calcário que precisa ser utilizado, e disso aqui, 90% vai ser o carbonato de cálcio, que de fato vai ser utilizado na operação. Então, marque como resposta correta a letra D. Pessoal, na última questão, nós temos aqui um total de 3 kg de carbono, tá? 3 kg, com um rendimento total aqui de 80%.
E a questão quer saber, com essas informações, qual a quantidade em quilogramas de CO2 produzido, né? Vai dar em quilogramas. Então, a massa molar do carbono é 12 gramas e a massa molar do CO2, 44 gramas. A questão quer saber o valor de CO2 produzido e o total de massa do carbono são 3 quilos, mas com 80% de rendimento. Então, a gente calcula aqui 80% de 3 e encontramos como resposta 2,4. É só multiplicar 3 por 0,8. 2,4. Então, aqui, pessoal, é moleza. Olha, que de 12 para 2,4, basta multiplicar 12 por 2 e voltar uma casa com a vírgula. Então, aqui eu faço a mesma coisa. Eu multiplico 44 por 2, que dá 88, e volto uma casa com a vírgula. Vai ter aqui 8,8 como resposta. Então, marque a alternativa C. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado da correção. Qualquer dúvida que tenha ficado, deixe nos comentários e até a próxima aula. Tchau!